A humanidade isenta de pecado. Esta é uma compilação de trechos da coleção A Verdade da Vida, escrita pelo mestre Masaharu Taniguchi. Essa é a 18ª impressão. Ele foi compilado por Kamino Kusumoto. Palavras do compilador. De acordo com novos estudos no campo da psicanálise, os infortúnios do ser humano são formas de autopunição que ele aplica a si próprio, movido pela ideia de pecado, sedimentada no fundo do seu subconsciente. Então, se a ideia de pecado latente no subconsciente for eliminada, é natural que deixem de ocorrer infortúnios resultantes do desejo subconsciente de autopunição. Alguns psicanalistas dizem que até mesmo a eclosão de uma guerra tem como origem o desejo latente do ser humano de autopunir-se para expiar o pecado. Se tem ocorrido muitos casos de pessoas que, lendo a verdade da vida, sararam de doenças tidas como incuráveis, é porque a verdade, o homem é filho de Deus e originariamente livre de pecado. Penetra no subconsciente do leitor graças ao texto vigoroso e extingue a ideia de pecado, mantida há muito tempo na camada profunda da mente, ou seja, o karma de pensamento. Comprovei por experiência própria a verdade de que o pecado e karma são originariamente inexistentes, sendo apenas produtos da mente. Em 1956, quando me dedicava em ajudar nos seminários de treinamento espiritual na Academia de Uji, passei por uma fase difícil, angustiando-me com uma causa kármica relacionada com a linguagem da família, sobre a qual narrei mais adiante. Eu narrarei mais adiante. O professor Katsumi Tokishita, diretor do Departamento de Seminários de Treinamento Espiritual, aconselhou-me o seguinte: para extinguir de uma vez por todas a ideia de pecado latente no meu subconsciente, procurar vários volumes de A Verdade da Vida, trechos que se referem à inexistência do pecado, copiá-los e organizá-los numa determinada ordem. Naquela época, a Academia de Uji realizava seminários de treinamento espiritual com especial ênfase na oferenda de trabalho que consistia em aterrar uma depressão com a terra extraída de um monte próximo. Durante o dia, eu me empenhava ao máximo nesse trabalho e à noite lia com fervor o livro A Verdade da Vida para estudar o tema sobre a inexistência original do pecado. Foi nessa época que comecei a ler A Verdade da Vida, com nova disposição espiritual.
Nos primeiros tempos, após tornar-me adepto da Seichonoye, eu prometer a mim mesmo ler 10 vezes o livro A Verdade da Vida. Até a quarta vez, consegui lê-lo um pouco todos os dias. Mas a partir de então, achando que já sabia tudo do livro, passei a lê-lo apenas de vez em quando. A custo consegui ler 8 vezes a coleção toda, mas desta vez, por terem me dado um tema específico, consegui ler o livro com um sentimento completamente diferente daquela época. Então, tornou-se claro que, embora eu tivesse pensado que havia compreendido a verdade, na realidade não havia compreendido quase nada. Seguindo a instrução do professor Takushita, inicialmente extraí de A Verdade da Vida todos os trechos referentes à questão do pecado. E, em seguida, vários trechos de obras do professor Masaharu Taniguchi. Mas encontrei muita dificuldade em compilá-los de maneira organizada e por diversas vezes quis desistir. Em cada uma dessas ocasiões, o professor Takushita infundiu-me ânimo e, por fim, aconselhou-me a orar bastante. Passei a acordar às 4 horas da madrugada para praticar a meditação Senchokan. Decorridos mais ou menos 2 meses, um dia lampejaram na minha mente os seguintes tópicos: é desnecessário autoflagelar-se, é desnecessário sacrificar-se, castigo divino não existe, pecado não existe, arrependimento e transcender o karma. Imbuído de grande ânimo, dediquei-me à compilação. Por essa época, minha mulher, que tinha tido 3 abortos espontâneos, e desde então ela não tornara a engravidar. Ela concebeu um filho. Assim, nasceu o primeiro filho, justamente quando eu acabara de concluir as pesquisas do livro A Verdade da Vida e compilar. Sob o título A Humanidade é Isenta de Pecado. Os trechos extraídos. Aí, meu filho recebeu do professor Taniguchi o nome de Yukitaka, na seção Meizojoki, mesa limpa junto à janela, da revista Seichonoye de março de 1958. O professor Taniguchi narra como segue o nascimento do meu filho. 2 pontos. Aproveito esta oportunidade para informar que no final do ano passado, a esposa do preletor Kamino Kasumoto, da Academia de Treinamento Espiritual de Uji, deu à luz a um robusto menino. A senhora Kusumoto já teve 3 abortos. O preletor Kusumoto achava que esse infortúnio era consequência do pecado de ingratidão contra os pais que ele cometera na juventude. Ou então era devido a uma causa kármica que impedia o casal de continuar a linhagem da família.
e receava que jamais viesse a ter um herdeiro do próprio sangue. Foi quando o professor Katsumi Tokushira, visando proporcionar aos funcionários das academias de Tubitakeo, Uji e outras a oportunidade de ler atenta e assiduamente o livro A Verdade da Vida. Ordenou que cada um se concentrasse numa determinada questão e extraísse do livro trechos relevantes sobre o assunto. A tarefa atribuída ao preletor Kamino Kasumoto era concentrar especial atenção nos trechos de A Verdade da Vida que falam sobre a verdade da inexistência de pecado, extraí-los e organizá-los. Pois bem, enquanto o preletor Kasumoto se empenhava em estudar essa verdade e copiar os trechos que falam sobre ela, foi se gravando de modo definitivo em seu subconsciente o pensamento, tanto o pecado de ingratidão contra os pais, como a causa kármica que impossibilita o nascimento do herdeiro, não existem realmente. Com esta causa de postura mental, desapareceu a causa psicológica, entre parênteses, pensamento subconsciente, fecha parênteses, que motivara os abortos na sua mulher. Assim, ela engravidou e deu à luz a um belo, robusto menino. Este exemplo comprova que o karma é retido no subconsciente e que, ao se purificar o subconsciente com a leitura assídua dos livros sagrados, todos os karmas maléficos, sejam os da pessoa, sejam os transmitidos pelas gerações anteriores, acabam desaparecendo. Lendo este artigo, compreendi realmente a causa dos abortos ocorridos anteriormente, bem como o porquê de finalmente ter chegado o filho tão esperado. Logo depois que nasci, meus pais se separaram. E quando eu estava com 13 anos, minha mãe casou-se de novo. Passei a odiar os três: meu pai, meu padrasto, minha mãe. Felizmente, tive a oportunidade de participar de um seminário de treinamento espiritual na academia de Tubiquí. E, graças a isso, tornei-me capaz de sentir gratidão a eles. Posteriormente, quando fui desfazer o noivado com certa pessoa, reencontrei, por coincidência, meu verdadeiro pai, de quem eu fora separado havia mais de 20 anos. Alguns anos depois desse reencontro, conheci outra moça e me casei. Nosso casamento contou com o apoio e a bênção de nossos pais e de muitas pessoas do nosso ciclo. Pouco depois, minha mulher engravidou, o que foi motivo de grande alegria para nós. Mas ela perdeu o bebê logo no início da gravidez. Ela engravidou de novo, mas não sei por que o nosso relacionamento se tornou hostil e passamos a brigar com frequência. Analisando o fato agora, reconheço que brigávamos por motivos fúteis,
Mas o fato é que, em consequência dessa desarmonia, minha mulher perdeu o bebê. Depois desse segundo aborto, refletimos seriamente sobre a nossa conduta e prometemos viver em harmonia para sermos abençoados com nossa concepção. Esforçamo-nos nesse sentido e, por fim, minha mulher engravidou pela terceira vez, mas inexplicavelmente voltou a pairar uma atmosfera hostil entre nós, apesar de nossos esforços para convivermos em harmonia. Era algo que não conseguíamos controlar. Tratava-se de algum tipo de karma. E minha mulher acabou abortando de novo. Queríamos saber por que dos abortos sucessivos e analisamos a questão sob todos os ângulos, mas não obtivemos resposta. Parecia que entre minha mulher e eu atuava uma força estranha que provocava desarmonia e infelicidade sempre que ela engravidava. Felizmente, fomos salvos pela verdade. Como mencionei anteriormente, empenhei-me em extrair dos 40 volumes da Verdade da Vida trechos que se referem à verdade. Pecado é originariamente inexistente. Organizei-os e compilei-os, sob o título A Humanidade é isenta de pecado. E na mesma época em que esse trabalho foi concluído, nasceu nosso primeiro filho, certamente por ter sido extinguido o karma que vinha passando de geração em geração na nossa família. Saliento, mais uma vez, que este livro é uma compilação dos trechos de A Verdade da Vida, que contém as palavras sagradas com o poder de extinguir forças kármicas negativas. Na família Kusumoto havia um terrível karma que vinha passando de geração em geração e que impedia a coexistência de pais e filhos. Casei-me sem saber desse karma. Assim, se nascesse um filho, minha mulher e eu estaríamos fadados a ser privados do convívio com ele. Devido ao karma, nós ou o nosso filho acabaríamos morrendo e, de fato, ocorreram sucessivos abortos. Era um karma terrível que vinha se transmitindo de geração em geração. Mas quando me empenhei na tarefa de extrair da coleção A Verdade da Vida trechos sobre a inexistência original do karma e do pecado e estudá-lo atentamente, ficou gravada no meu subconsciente a verdade. O ser humano é originariamente filho de Deus, livre de pecado. Em consequência, o karma se extinguiu e finalmente nasceu o nosso primeiro filho. Depois dele, vieram mais 2 filhos e hoje somos uma família verdadeiramente feliz. Quando acabei de juntar as folhas manuscritas deste livro, anexei um retrato de meu filho e fui para a casa do professor Taniguchi para oferecer a ele o produto do meu trabalho. Na ocasião, ao ouvir as sinceras palavras de felicitação do professor Teruko, fiquei mudo de emoção por um instante e depois acabei prorrompendo em lágrimas. Assim, graças à benevolência do professor Masaharu Taniguchi, autor dos 40 volumes de A Verdade da Vida,
foi possível a publicação desse livro, A Humanidade é Isenta de Pecado, que é resultado da compilação de vários trechos de sua obra. Aos que estão sofrendo, como eu sofri, por causa da ideia de pecado e da influência de karmas maléficos transmitidos de geração para geração, recomendo extinguir a ideia de pecado e karma, lendo esse livro que contém trechos de A Verdade da Vida, que explicam a verdade da inexistência de pecado e karma. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Lendo repetidas vezes as obras completas de A Verdade da Vida, a pessoa se libertará de todos os tipos de karmas maléficos, pois ficará gravada no âmago de sua mente a verdade de que pecados e karmas não existem. Eles não existem originariamente. Em consequência, a felicidade se instalará em seu lar e os seus empreendimentos prosperarão. E se todas as pessoas lerem A Verdade da Vida, com certeza deixará de haver guerras entre os povos e se estabelecerá o paraíso terrestre de eterna paz. Recomendo a todos a leitura desse livro na qualidade de testemunha do poder do ensinamento contínuo na obra A Verdade da Vida, pois graças a ele libertei-me das amarras do karma que foi transmitido através de gerações. Pude reaver o paraíso da minha vida. 8 de dezembro de 1972. Caminho Kusumoto. Bom, pessoal, eu espero ter esclarecido um pouco o começo desse livro da Humanidade Isenta de Pecado. Esta foi a palavra do compilador e dentre os próximos capítulos vou enviando a vocês capítulo por capítulo e espero agradá-los com a minha leitura, tá? E desculpem os erros, mas estamos aqui para ajudá-los muito a entender a verdade da vida, né? Então, muito obrigada e espero que vocês gostem. Até o próximo capítulo.